enraizados, aprofundando o seu relacionamento com Deus, com as pessoas e com a sua palavra. Romanos, capítulo 9. Na leitura de hoje, aprendemos sobre Deus como aquele que é soberano. Ele está no governo de todas as coisas. Ele é quem toma iniciativa em toda a ação e atuação. É Ele que conduz o universo. É Ele quem está a cada instante decidindo e agindo. Nunca para. Tudo o que Ele faz tem o seu propósito e os seus planos se cumprem. O apóstolo Paulo, no capítulo 9, responde a um questionamento dos seus leitores judeus a respeito de quem é o povo de Deus, o que acontece com a nação de Israel. Ele vai responder dizendo que o povo de Deus, ou Israel de Deus, não é mais quem é descendente do ponto de vista genético, ou humano, ou pelo sangue, ou de Abraão. Mas sim, ele está afirmando que Israel de Deus são todos aqueles que são filhos considerados da promessa. Versículo 8 diz, em outras palavras, não são os filhos naturais que são os filhos de Deus, mas os filhos da promessa é que são consideradas descendência de Abraão. Ele está afirmando que nos tornamos filhos por meio da fé, por causa daquilo que Deus prometeu. Assim, o versículo levanta um questionamento dos judeus, dizendo, mas como assim Deus estará rejeitando o seu povo? Ele estará descumprindo a sua promessa? Deus é injusto a poder agir dessa maneira? Pois ele mesmo afirmou, dizendo como está escrito, amei Jacó, mas rejeitei Esaú. E então o que diremos? Acaso Deus é injusto? De maneira nenhuma, afirma o apóstolo Paulo. Por que o apóstolo Paulo está trazendo a questão da ideia de justiça e injustiça da parte de Deus? Lembre-se que no capítulo 1 nós vimos que os gentios estão perdidos e entregam seus desejos. Vimos também no capítulo 2 que os judeus estão perdidos, mesmo nos aspectos religiosos, e eles serem exteriormente corretos, o coração deles está inclinado para o mal. Por isso, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que todos estão perdidos e separados da glória de Deus. Mas ali apresenta no capítulo 4 que existe uma solução chamada de justificação. Ele mesmo nos justificou por meio do sacrifício de Jesus na cruz. E no capítulo 5 vimos os benefícios desta justificação. Ali no capítulo 6, 7 e 8, vimos a resposta que nós devemos dar a este sacrifício e viver uma vida de santidade, em novidade de vida. Portanto, o apóstolo Paulo está argumentando, dizendo que diante do tribunal do Senhor, todos nós somos considerados culpados. Mas, se Deus escolheu alguém, se Deus separou alguém, se Ele quiser ser misericordioso com alguém, isto tem a ver com a sua soberania. Por isso o versículo 16 diz, portanto, isso não depende do desejo ou do esforço humano, mas da misericórdia de Deus. Pois a Escritura diz ao faraó, eu o levantei exatamente com este propósito, mostrar em você o meu poder e para que meu nome seja proclamado em toda a terra. Versículo 18 diz, portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Deus é soberano e Ele derrama a sua misericórdia em quem Ele quiser. E toda a atuação de Deus resulta na sua glória. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo, mas algum de vocês me dirá, então, por que ainda Deus nos culpa? Pois quem resiste à sua vontade? Mas quem é você, o homem, para questionar a Deus? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizeste assim? O oleiro não tem o direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para uso desonroso? Quem pode questionar a atuação de Deus? Será que nós temos esta capacidade de compreender plenamente as intenções da mente de Deus para julgar o seu agir? Não. O que o apóstolo Paulo está afirmando é que Deus escolhe quem Ele quiser escolher. Ele derrama o seu amor e a sua misericórdia com quem Ele quiser. Você pode se perguntar, eu sou escolhido por Deus?
Se um dia você experimentou a graça de Jesus, saiba que Ele escolheu você primeiro. Mas você pode perguntar, onde está a responsabilidade humana? Eu também não escolhi Deus? Sim, também. Você tomou uma decisão por lado de Deus. Mas esta decisão jamais seria tomada se não fosse pela intervenção do Espírito Santo de Deus. Por isso as duas coisas são corretas. Mas o que o apóstolo Paulo está afirmando é que o que vem primeiro é a atuação de Deus. Nenhuma pessoa consegue reconhecer a graça e a misericórdia de Deus se não for pela intervenção do Espírito Santo. Por isso, a Bíblia apresenta Deus como soberano. Talvez você pode perguntar, mas como que essa escolha acontece? Eu costumo dizer que é tão complicado nós compreendermos a mentalidade de Deus e julgarmos os critérios de Deus escolher ou não. O que o texto nos afirma em Romanos capítulo 9 é que Ele é soberano. Ele age conforme os seus propósitos e esta atuação jamais será injusta, porque se dependesse de justiça, todos nós estamos condenados. Então, como que você deve responder? Glorifique a Deus, viva para Deus, exalte a Deus, entregue a sua vida ao Senhor e reconheça que Ele é soberano. Governa sobre todos, Ele que controla o universo, Ele não dorme, não cochila e Ele não é injusto. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Podemos orar? Amado Senhor, eu louvo o Teu nome, porque o Senhor se apresenta como um Deus justo, mas também como um Deus misericordioso. O Senhor se apresenta como um oleiro que molda um vaso do jeito que o Senhor quiser e o Senhor usa da forma que o Senhor quiser. Nós queremos sujeitar-nos e submeter-nos à Tua vontade, porque a própria palavra aqui em Romano vai dizer que ela é boa, agradável e perfeita. Ensina-nos a entregar-nos ao controle da Tua soberania. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem um propósito em todas as coisas. É assim que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Eu sou o pastor Fernando Sanches, pastor da Primeira Igreja Batista da cidade de Jacareí. Que Deus te abençoe.